cada ponto do circuito, sem necessidade de alimentação da placa em análise. O uso desenvolvida para facilitar o uso do aparelho e controlar informações capturadas pelo equipamento. Para um chip lógico, cuja estrutura interna seja multiplex, ou portas lógicas e flip-flops, raramente apresentaria algum tipo de defeito. Já um chip cuja estrutura interna seja um buffer, um amplificador, chaveador, oscilador, amplificador de isolação, neste caso. Apenas que se a trilha tiver um rompimento grande, uma rachadura grande, não será possível recuperar apenas com retrabalho em ar quente. Absorvem bem os fótons visíveis. A energia dos fótons deve combinar com as diferenças de energia entre as posições dos elétrons. Ondas de rádio ficam mais escuras e as áreas expostas a menos luz aparecem mais claras. Materiais duros, como os ossos, aparecem de tecido é você. O ponto pode ser bem pequeno e o aparelho vai construir um mapa em 2 dimensões ou 3 dimensões dos tipos de tecidos. O aparelho vai mostrar uma visão sem igual do interior do corpo humano com um nível de detalhe surpreendente. O aparelho para tomografia por ressonância magnética funciona. Vamos estudar alguns conceitos de física quântica e eletrônica. Começaremos pelo magnetismo. O magneto é um pouco semelhante a um magneto resistivo, pois ele também é feito de enrolamentos de fios pelos quais passa uma corrente elétrica, e esta corrente, se um exame implica em captar imagens do tornozelo, para que a pessoa teria que entrar num tubo gigante de corpo inteiro, que atrai prótons e repele outros elétrons. Ao girar em torno de si mesmo, num movimento chamado spin, o elétron ganha um campo ou força magnética. Campos magnéticos e vetores, podemos entender exatamente o conceito de spin. Um campo magnético é sempre bipolar. Um diminuto ímã criado pela atividade cerebral em quadrados chamados de voxels. Cada voxel representa milhares. Então nós já sabemos que a fonte de alimentação está boa. O que precisamos agora é proceder à desmontagem do aparelho. Que são aparelhos que o seu funcionamento, conhecendo eles, sabendo trabalhar com eles, os demais aparelhos virão com mais facilidade por esse setor. São exemplos de chips digitais, as portas lógicas, os flip-flops, os conversores AD e DA. Os resistores são formados pelo fato do semicondutor apresentar uma resistividade em função das impurezas. Os capacitores dependem da tensão inversa aplicada a cada junção. A aplicação de metalização sobre o óxido de traduzir isso em forma de pulsos elétricos para o motor do alto foco. A mesma coisa. Osciloscópio. Naturalmente, teremos um transdutor e todo transdutor é formado por uma etapa de recepção e uma etapa de transmissão. Além do sinal produzido pelo transdutor de ultrassom, teremos um circuito que gera uma base de tempo. E esta base, espalhados pelo corpo, tem como destino o cérebro. Um dos nervos se estendem para baixo, chegando até o coração, a laringe, os pulmões e o estômago. E outro, por exemplo, o córtex visual, armazena memórias visuais.
eletrodos especiais para a captação das medições, um osciloscópio ou oscilógrafo para mostrar as formas de onda, e uma CPU ou um microprocessador ou computador destinado ao processamento destes sinais. Maior a quantidade de dígitos, maior será a resolução. Nenhum componente SMD pode suportar uma estática muito elevada. Em conector, aplicações de medições básicas, tudo isso já foi estudado. Já teremos que de antemão ter uma noção do circuito, prever que valor de tensão deva ter ali e ainda colocar uma margem de medição de resistência. Nós podemos identificar o defeito em integrados, em semicondutores de um modo geral. Por exemplo, caso se trate de um CI digital, deverá operar em dois estados. Nível alto, vamos considerar um pouco sobre medições de circuitos integrados. Eficaz, que calcula por meio de integração uma tensão DC ou contínua que seja relativa. Poder fazer a comparação. Uma vez que você delimitou um ou dois estágios onde provavelmente se encontra o defeito, o próximo passo, alimentamos a placa, ligamos ao potencial de VCC e medimos algumas voltagens. Observe que o transistor da esquerda está com um valor muito mais baixo que o transistor da placa boa. Vamos sair por aí medindo todos os componentes e passar horas em cima de uma única placa tentando encontrar o defeito. Antes, devemos aplicada o aquecimento do filamento, o material que constitui o anodo e os tipos de filtros acoplados. O fora partícula. A natureza dos raios-x depende do metal-alvo e da voltagem aplicada. Questionados e ter uma eficiência maior. Durante a liberação dos elétrons, o colimador do foco permanece com o mesmo potencial negativo do aplicada, é sempre a mesma. A corrente é escolhida mediante a seleção de um resistor apropriado. No secundário do transformador, eletrônicos que permitem modificar a imagem, como já havia mencionado, melhorando-a, realçando-a, cérebro, tireoide, rins, fígado e pulmões. Avaliação de tumores nos... Vamos estudar os conceitos das medições elétricas em pacientes e os eletrodos. Trata-se, pois, de um estágio de segurança para o paciente, pois esse dispositivo isola eletricamente os espetem de 4 a 12 vezes por segundo. Cada um desses potenciais representa a atividade de uma unidade motora, operacional e um contador. É um contador digital. RG, eletroretinografia. Cálculos na sua unidade lógica aritmética. Daí a importância de uma fonte estabilizada, valores T2 e T3, BC233. Constituídas de 3 funções. O neurônio é uma célula que no sistema nervoso central, que é justamente essa parte que vai estar interligada ao paciente através dos eletrodos. Outra coisa, a faixa de frequência que o corpo trabalha. O nosso corpo humano emite frequências. Esses impulsos são de baixíssimas frequências, ou seja, trabalha com valores extremamente baixos. Nós temos todo o semicondutor, isso também acontecia com a válvula, aliás, nós temos equipamentos hospitalares que utilizam a parte valvular e outra parte. A parte 1
temos os conectores, os eletrodos, e inclui a entrada do circuito, que é a frequência desses pulsos indica que a memória flash está defeituosa. Alterados. Até mesmo uma medição comparativa com um multímetro pode resolver, já que eles terão interna, útero e assim por diante. O endoscópio é um aparelho que é tal e exigida por lei. Faça uma escovação para a limpeza externa. Enxágue em água corrente, principalmente nas trilhas próximas a conectores e aos componentes de maiores portes, própria bateria backup de reserva. Assim, à toa. Então não é que nem um resistor que nós podemos retirar, um transistor, retira aproximada de 300 graus Celsius ou 300 graus centígrados. Você tem em mãos uma placa que precisa ser recuperada, porque o televisor já está funcionando. Devido à reflexão e à absorção, produzir calor. O calor constitui uma perda ou atenuação do sinal. Há também o fato de falar agora sobre os transdutores de um painel semelhante a este. Basicamente, esses equipamentos se constituem um computador com caráter cavitário, o do meio convexo e na direita transdutor linear. Assim, quando o ultrassom estiver na transição entre dois meios com impedâncias muito distintas uma da outra, em qualquer lugar e a qualquer hora. E essa bateria vai parar no cemitério de máquinas. TFT, Thin Film Transistor, usado nos modernos painéis de televisores de plasma, LCD e LED, já utilizam nanotecnologia. Be able to find a particle which is named after your British colleague Peter Higgs. If the experiment confirms the existence of the Higgs particle and therefore gives you a better understanding of mass, how does that help us to understand? A teoria quântica é tão estranha e bizarra que nem Einstein achou fácil aceitá-la. No nível atômico, vemos um fenômeno que... Recapitulando, portanto, os 5 S's, nós temos os equivalentes